Olá, boa tarde. Nós somos engenheiros da empresa LH Engenharia e nós fomos contratados para realizar a rodovia Coronel Souza de Oliveira. Vou apresentar aqui o nosso projeto. Os engenheiros responsáveis serão Bruno Henrique, Lucas Gabriel e Ana Júlia. Nossos tópicos a serem abordados. Foi publicado um edital de concorrência número 002/2024 para a construção de uma rodovia federal de pista simples, ligando Uberaba ao distrito de Peirópolis. A obra visa facilitar o acesso ao Museu dos Dinossauros, que é um importante atrativo turístico da região. A construção da rodovia é um marco importante para o avanço da mobilidade no desenvolvimento da região de Uberaba, e o distrito de Peirópolis passará a contar com acesso mais ágil e seguro, promovendo a integração e valorização do local. Aqui estão representadas as plantas de localização e locação do nosso projeto. Com base nos dados de tráfego, nós calculamos o nosso volume médio diário e utilizamos uma regressão linear. Nosso ajuste deu um R² de 0,9972. Isso reforça a nossa confiabilidade na projeção. Considerando o início da rodovia em 2024, estima-se um VDM de 1.308 no ano de 2029 e o tráfego previsto para 2039 é de 1.450 veículos por dia. A classificação do terreno foi com base na metodologia do DENIT, que é essa tabelinha apresentada aqui abaixo, e como nosso limite ficou muito abaixo de 2%, nós consideramos o terreno plano. Com base no volume diário médio, previamente definido, nós classificamos. A nossa rodovia é de categoria 1B. Segundo o quadro, nós consideramos uma velocidade de projeto de 100 por hora e uma declividade média de aproximadamente zero, né? Nós temos 0,2%, então a distância mínima necessária para a visibilidade de parada é de 155 metros e a de distância desejável é de 210 metros, como mostra no segundo quadro. De acordo com o manual para rodovias de classe 1 em terreno plano, adota-se uma superelevação máxima de 10% e mínima de 4%. Esses valores garantem maior segurança e conforto nas curvas. A partir do manual do DENIT, nós obtivemos um raio mínimo de 345. E o raio dotado ele é superestimado em 30%, visando segurança. Obtivemos um valor de 414, porém nós arredondamos para 465, visando melhorar os cálculos. E para calcular a superelevação, nós levamos em consideração o raio mínimo e o raio adotado, que agora é 465. Chegamos então em uma superelevação de 6,99%. Essas foram nossas 3 opções de poligonais a serem adotadas para o nosso traçado da rodovia. Essa escolha é bem importante porque ela interfere em fatores como a extensão total, o número de curvas, tangentes, interferências ambientais e facilidade de execução da obra. Dentre as 3 alternativas, a melhor escolha foi o traçado 1, visando tudo aquilo que eu disse antes. Esse traçado nos proporcionou a mesma deflexão para as 2 curvas, então isso nos ajudou nos cálculos e possivelmente vai ajudar na execução da obra. É uma excelente compensação de corte e aterro, visto que está em um terreno bem plano e uma tangente dentro do aceitável. Para o cálculo do comprimento de transição, deve ser considerado 3 critérios, sendo eles dinâmico, estético e de tempo. Suas equações estão apresentadas. Após os cálculos, nós chegamos em um comprimento de transição de 154,36 metros e nós adotamos o comprimento, para facilitar os cálculos, de 160 metros. Para o cálculo da superlargura, nós dependemos da largura total, da largura básica, gabarito estático, gabarito lateral, gabarito requerido e folga mínima. Ao final dos cálculos, nós chegamos em 46 centímetros, porém ele deve ser múltiplo de 20, então nós adotamos uma superlargura final de 60 centímetros. Bom, sobre os elementos das curvas, temos o ângulo θ. Ele é o ângulo que se inicia a curva até o ponto SC, que se inicia a curva em espiral. Após ele, se inicia a curva em espiral e retorna novamente à curva circular. Temos também algumas variáveis, que são o ys e o xs, que são as ordenadas e as abscissas dos pontos SC e CS. Temos também o Qzão, que é a abscissa do centro da curva. Desse modo, conseguimos calcular a tangente interna da curva, que é o TT, que no nosso caso deu aproximadamente 264 metros. Aqui, obtivemos o ângulo φ para calcular o desenvolvimento da curva circular, utilizando o raio e o φ. Encontramos o valor de 189 metros, aproximadamente, para o desenvolvimento da curva circular. Com isso, encontramos os pontos notáveis da curva. Os pontos notáveis são o PI, que é o centro de interseção das duas retas, SN, que é o TS menos o Q, o SP, que é o TS mais o Q, o SC e o CS, o início e o fim da curva circular, o PS,
que é o ST menos o Qzão, o NS, que é o ST mais o Qzão, que o Qzão é o centro da curva, como dito anteriormente. Com isso, temos a distribuição da superelevação. Para isso, encontramos o LT, que é o comprimento de transição de abalamento. E esse comprimento de transição é dado pelo LS vezes o abalamento sobre a superelevação. E como temos duas curvas semelhantes, a única coisa que muda é o bordo externo, que ora será o bordo direito, ora será o bordo esquerdo da curva. Aqui temos a superlargura. Nossa superlargura calculada foi de 0,46, porém a adotada foi de 0,6. E sua distribuição foi feita entre o TS e o SC, chegando até o SC na sua superlargura máxima, mantendo-se até o CS e retornando até o comprimento original até o ST. A superlargura é importante por causa do aumento do raio de atuação sobre os veículos pesados. Com isso, temos o perfil longitudinal, que são as curvas verticais. Como o nosso terreno era praticamente plano, tivemos apenas duas curvas verticais. Para a realização do cálculo das curvas, realizamos primeiramente o cálculo da distância de frenagem de cada curva através da fórmula, e depois classificamos as curvas entre côncava e convexa. Com isso, calculamos as duas curvas e todos os seus fatores. Nessa tabela, temos os pontos de interseção, pontos de início e pontos de fim de cada curva em estacas. É importante frisar também que, como todas as nossas distâncias de frenagem foram maiores que o mínimo absoluto de 60, nós utilizamos essas fórmulas para a realização dos cálculos. Posteriormente, temos as notas de serviço. Ela é encontrada a partir do cálculo da flecha das curvas verticais, e com isso conseguimos achar as cotas de corte e aterro, que serão necessárias para a realização das curvas. Na terraplanagem, achamos as áreas por meio do método de Gauss, e o volume de corte foi encontrado por meio do gráfico da linha de Bruckner. Nossa linha ficou um pouco diferente do normal, porque o nosso terreno era bastante plano. Com isso, temos essa tabela com a distância média de transporte e volume, e observando os dados no ciclo, temos esses valores e o custo total da nossa terraplanagem foi de R$ 799.195,51. A questão da drenagem, é importante relatar que a gente escolheu a bacia que contribui, né, que seria a montante. A partir disso calculamos o ΔH, a área da bacia, comprimento do talveg, declividade média e também o tempo de concentração. Todavia, esses valores estão apresentados tanto na tabela quanto na equação e o valor encontrado de tempo de concentração foi 47 minutos. Aqui fizemos o cálculo da intensidade da precipitação em milímetros por hora. Também analisando o coeficiente de Runoff, a gente pegou C igual a 0,18 e, utilizando a equação geral, calculamos a vazão. Pegamos o 0,028 vezes o C, vezes o I, vezes o A. Chegamos a uma vazão de 1,8 metro cúbico por segundo. Aqui adotamos uma relação de água da montante e a altura do bueiro. Juntamente com a vazão, pegamos esses dois valores e utilizamos no ábaco para determinar o diâmetro do nosso bueiro. Concluímos que, com a vazão igual a 1,8 e essa relação igual a 2, chegamos num diâmetro de 0,9 metros, totalizando tanto na boca do bueiro como o corpo traçado na rodovia. Temos um valor final de R$ 26.362,53. Na parte de pavimentação, o primeiro passo que a gente fez foi calcular o CBR. Somamos os dois últimos valores de cada matrícula dos integrantes, totalizando 87. Somamos mais 3 no último algarismo, ou seja, 7 mais 3, e totalizamos 10, ou seja, CBR igual a 10. Sendo assim, também calculamos o VDM, e como são veículos diferentes e porcentagens diferentes, calculamos para 30%, 50% e 20%, que são a porcentagem dos veículos dados. Então, o VDM foi distribuído entre esses veículos. Para o número N, calculamos o fator de equivalência, o VDM e também o CBR. Sendo assim, conseguimos calcular o número N. Assim, o número N totalizando deu 2,83 vezes 10 a sétima, que posteriormente será muito importante para o cálculo de pré-dimensionamento de pavimento, também para o cálculo de tráfego e outras coisas na análise mecanicista. O número N é muito importante. O pré-dimensionamento, como eu já disse, parte do número N, ou seja, usamos o ábaco de obtenção de espessura de pavimento, pegamos o número N, no caso deu 2,83, traçamos essa reta até 10%, que é o nosso CBR, temos a espessura do nosso pavimento. A espessura mínima do revestimento é dada pelo número N também. No nosso caso,
CBUQ, espessura mínima, deu maior que 10 centímetros. Ainda no pré-dimensionamento, fizemos o pré-dimensionamento após o cálculo da altura do pavimento, temos 4 modelos que a gente utilizou. Sendo importante relatar que o uso do coeficiente estrutural, que ele faz e ajuda para que a altura virtual, tanto da parte do revestimento quanto a parte geotécnica, possa diminuir. Então, a gente fez 4 modelos. Aqui a gente apresenta o modelo 2, 3 e 4, que serão passados pela análise mecanicista e também financeira para a gente optar pelo melhor. Aqui é o modelo 1. Aqui temos a questão dos valores que cada modelo nos deu. Então, a gente calculou quanto cada modelo custaria para a gente, de acordo com a tabela atualizada do DENIT, e o modelo mais rentável para a gente foi o modelo 1, que custou R$ 41,67. Aqui na segunda tabela também, do slide, a gente tem a apresentação mecânica dos materiais. Então, a gente tem que aqui a espessura, né, e também cada característica dos materiais, os parâmetros. A análise mecanicista foi realizada no Medina, e posteriormente a gente fez o critério de deflexão, critério de fadiga do solo, cimento, no caso da base que foi utilizada, critério da transformação permanente. E após isso a gente calculou o N admissível, né? Que cada um desses critérios, o N admissível foi calculado e está dentro da nossa faixa. Então, portanto, o modelo escolhido foi o modelo 1, que é esse modelo final que estou apresentando. O custo final, a imprimação, pintura de ligação, tudo da nossa rodovia ficou em R$ 1.318.446,36. Analisando a primeira tabela, temos que o nosso tráfego é alto devido ao cálculo do número N. Determinamos em OGF e, considerando o tráfego alto, determina-se a mistura com DCG, com 2 camadas de 50 mm compactadas com um diâmetro máximo de 12,5 mm. Essa é a apresentação do nosso trabalho. Agradeço a atenção de vocês, professores. Muito obrigado.